Bom dia, seja bem-vindo a mais um Pausa com Propósito. Mais uma semana se inicia. Uma semana onde eu sei que o Senhor já está na minha vida, na sua vida, nos dando direcionamento, propósito, alinhamento e nos levando a uma fé que só pode vir do coração dele. E que esta semana venha ser regada de muitas bênçãos. É o que eu ministro sobre a sua vida, em nome de Jesus. E hoje a nossa meditação está em 1 Samuel 17:45. Assim diz a palavra do Senhor. Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Glória a Deus. Querido, aqui nós vemos um relato de uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. E ali Davi estava diante de um gigante, diante de Golias, um homem de quase 3 metros de altura. Além disso, ele era experiente em guerra. E ele era preparado naturalmente para aquela batalha. Mas o Espírito Santo nos ensina algo nesta manhã. Ainda que Golias tivesse experiência, ainda que ele tivesse força e estrutura, Davi tinha um diferencial. Davi tinha uma aliança com Deus de Israel, glória a Deus. E quando Davi declara, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, ele está afirmando que ele não se encontrava sozinho. Ele estava ali reconhecendo de quem habitava nele, que era maior do que Golias, maior de toda e qualquer situação que pudesse estar havendo ali naquele momento. Golias, ele tinha recursos naturais, queridos, mas Davi tinha uma autoridade espiritual sobre ele, glória a Deus. A história nos fala que Davi, ele foi levado até Saul, porque ali estava havendo uma guerra, havia medo, havia insegurança ali no meio daqueles soldados. E Davi, ele foi chamado e escolhido por Deus, e houve um posicionamento no coração dele, porque ele não olhou para a sua estatura, ele não olhou para a sua fragilidade. E quando ele foi levado até Saul, olhando para ele, não viu um guerreiro, viu um menino. Mas ali, naquele meio, naquela situação toda, era um recurso que Deus havia mandado. E ali Davi coloca Saul coloca sobre Davi a armadura para que ele fosse enfrentar Golias. E muitas vezes querem colocar em nós pesos que não são nossos, rótulos que não são nossos, e expectativas que não foi Deus que nos deu. Mas Davi entendeu que ele não iria vencer Golias com aquela armadura de Saul, porque havia um peso. Se fosse assim, qualquer soldado ali poderia ter lutado, ter vencido. Porque o diferencial de Davi não era a armadura de Saul, era a aliança que ele tinha com Deus de Israel. E trazendo para as nossas vidas, queridos, os filisteus aqui representam tudo aquilo que tem nos intimidados, nos paralisados, tudo aquilo que tem nos impedido de tomar posse das promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida. O Filisteus aqui representa uma semana que começa com notícias difíceis, preocupação que tem povoado a nossa mente, que tem roubado a nossa paz, que tem nos impedido de ter uma noite tranquila de sono, uma batalha emocional, uma batalha física e espiritual que nós temos enfrentado, que você tem enfrentado nesses últimos dias. Davi ali, ele não negou o tamanho do gigante, mas ele apenas colocou
o nome do Senhor acima dele, acima daquele gigante. Talvez essa semana não tenha começado como o seu coração deseja, como você deseja, mas o Senhor manda te dizer: ei, não enfrente essa semana com as suas armaduras naturais. Vá com o nome de Jesus. Não lute com a força do seu braço, lute na força da sua aliança com Deus. Porque se Davi tivesse ido ali com orgulho ou com a autoconfiança, ele teria fracassado. Mas ele trouxe à memória quem Deus era e quem Deus é. E isso mudou toda a história ali naquela batalha. E é isso que o Senhor quer restaurar em nós, querido. Restaurar hoje, é agora. Restaurar em nossa memória a aliança que nós temos com Ele. Porque quando a nossa força falha, a de Deus não falha. Quando o nosso braço enfraquece, o braço do nosso Senhor continua forte. E a minha luta e a sua luta não é contra carne e sangue. Existem batalhas espirituais por trás de muitas situações que eu e você enfrentamos. Mas quando há posicionamento de nossa parte, o nome do Senhor, que nós declaramos que é sobre este nome, a vitória já começa a ser desenhada, já começa a ser desenrolada pelo Senhor Jesus para mim e para você. Não importa qual seja o gigante que você esteja enfrentando nesse dia, se você se posicionar em Deus, você verá a mão dele agir. Não importa, querido, qual é a luta, qual é a dificuldade. Clame por este nome, porque a Bíblia diz que este nome há poder. E mesmo que eu lembre a você o que está descrito na palavra, se você não tomar posse, se você não entender, se essa fé não for gigante dentro de você, não haverá batalhas vencidas. Aleluia. Declare mesmo, abra sua boca e declare na autoridade que há no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos orar. Senhor, neste início de semana, é o que eu ministro na autoridade que há no nome do teu nome, porque este nome é poder. Eu ministro um posicionamento, Senhor, para a minha vida, um posicionamento para a vida de todos aqueles que estão ouvindo Pausa com Propósito. E tudo aquilo que tem se levantado em nossas vidas como filisteu, nós agora iremos enfrentar, não sozinhos, mas nós iremos enfrentar em teu nome, Pai. Declaramos que nós iremos em teu nome, o nome do Senhor dos Exércitos, enfrentarmos toda e qualquer batalha, Pai. Renova a nossa fé, tira todo o medo, fortaleça o nosso coração e que toda intimidação caia por terra na autoridade que há no nome de Jesus. Que esta semana, Pai, seja marcada por vitórias que glorifiquem o teu nome, que cada pessoa que está ouvindo esta palavra sinta a tua presença agora, em nome de Jesus. Visite cada lar, cada família, cada coração, meu amado. Restaura a confiança, restaura a aliança e nos ensina a lutar na tua força. É o que eu te peço, meu amado. E desde já te agradeço. Em um nome de Jesus. Querido, começa essa semana declarando: eu não vou na minha força, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E aquilo que parecia gigante vai cair, em um nome de Jesus. Tenham todos uma semana extremamente abençoada. E até o próximo Pausa com Propósito, se assim o nosso Senhor nos permitir. E eu queria também pedir a vocês que estejam tirando um tempo para estar orando por famílias que perderam tudo nesses dias de chuva. Esteja apresentando esta causa diante do Senhor. Amém? E que Deus nos abençoe. Em o nome de Jesus.